Graça e paz, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós teremos um modelo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho postado aqui no canal. Isso porque a gente não está vendo aqui o nosso roteiro padrão de todo vídeo. Porque o vídeo de hoje, na verdade, o próprio roteiro é o livro ao qual iremos comentar, que é A Igreja, os Fundamentos da Reforma Cristã, do John Huss. E aqui eu tenho até uma observação para fazer, que essa é uma edição inédita, uma tradução inédita deste livro. E o nome que está aqui é um pouco diferente, inclusive, dos nomes que a gente vê, né, do John Huss, a grafia escrita. Mas é uma tradução da editora Sancto, e eu encontrei, assim, muito inesperadamente, passando o olho em uma livraria, em uma viagem que eu fiz esse ano a São Paulo, e fiquei muito grata em encontrar essa obra. Eis que o meu objetivo inicial era trazer a resenha deste livro todo neste vídeo, em comemoração à Reforma Protestante, que agora no dia 31 comemoramos, né? Contudo, a mãe aqui de dois, e que ainda empreendeu um novo projeto agora, que toda semana eu tenho postado podcasts, fazendo um estudo junto com vocês, dos pais da igreja. Eu acho que eu não comentei ainda isso no YouTube aqui, ou comentei no vídeo passado, eu já não me recordo. Mas eu posso até deixar depois o link do podcast aqui na descrição desse vídeo. Mas eu tenho feito estudos, né, semanais sobre os pais da igreja. Inclusive, essa semana foi sobre o Inácio de Antioquia. Porque no vídeo, aqui no YouTube, sobre tradição, gerou um certo rebuliço, né? Alguns comentários falando que eu estava, né, me equivocando porque eu desconhecia a história da igreja, enfim. Então, eu decidi utilizar um podcast meu que já existia para veicular, né, a história da igreja, porque vocês sabem também que um dos meus principais objetivos também, principal objetivo, né, é falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas digamos que um dos meus objetivos secundários, com todos os conteúdos que eu gero na internet, é fazer com que os reformados de fato saibam a história da sua igreja, que não surgiu com a Reforma, nem com Lutero, nem com Calvino, que vocês apropriadamente, né, tomem posse, me permito usar essa expressão, legitimamente, da história de Cristo, da Igreja de Cristo, ao longo dos anos, né? Então, eu tenho feito esse estudo também, que acaba que me tomou um pouco mais de tempo ainda da minha semana, que já é, assim, bem corrida. Então, por esse motivo, explicando aqui agora, resumindo, hoje nós teremos a resenha, digamos assim, da primeira parte deste livro. E na semana que vem, eu espero, com a graça de Deus, fazer a segunda parte desse livro. Mesmo porque este não é um livro também tão pequeno, mas não só pelo tamanho, porque os temas são realmente muito profundos. Então acho que até caiu bem essa certa divisão, para que a gente consiga falar com mais tranquilidade sobre os temas, ok? Então vamos começar. Eu vou decidir nem fazer roteiro, eu vou realmente um papo a papo com vocês aí, muito tranquilo, tomando um cafezinho, quem quiser tomar, um chá, para que a gente vá olhando um pouco aqui sobre o conteúdo desse livro e conversando, fazendo algumas considerações, ok? Então, conversando como se estivesse conversando com um amigo, né? Então, o primeiro ponto aqui, analisando as minhas marcações, é que eu não sei se todos conhecem o John Huss, né? Que, inclusive, a grafia, como eu disse nesse livro, está diferente do que a gente usualmente vê. Mas, assim, muitos o consideram um pré-reformador, porque ele veio antes de Lutero, veio antes de Calvino, só que ele traz pautas que foram alavancadas pela Reforma Protestante em si, né? Então ele fala sobre a igreja, sobre o papado, enfim, sobre diversos temas que a Reforma Protestante alavancou em termos de necessidade de uma reforma, mas ele também ainda carrega muitos pensamentos, né, do catolicismo medieval, né, que ainda está bem arraigado alguns sentidos, né, na sua obra. Eu vou até pontuar aqui quando eu for falar. Mas vale muito a pena conhecer, né, essa obra do John Huss, porque quem gosta de estudar eclesiologia, né, inclusive é o meu tema assim, pessoal para o próximo ano, né, de estudo, tem que conhecer a obra dele, né, porque ele vai trazer um panorama bem fidedigno da sua época. Ele viveu no século XV.
Então, ele foi declarado como herege, né, pela Igreja Católica Romana no Concílio de Constança. E em 6 de julho de 1415, ele foi queimado. Então, assim, o que foi que ele falou, né, que despertou assim tamanha indignação, né, na Igreja Católica Romana na época? Um primeiro ponto que eu quero tratar é sobre a questão que me chamou muito a atenção, é sobre como ele, de uma certa forma, quando ele versa sobre a igreja, e aqui ele explica um termo, que é a questão do termo católico, né, que muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade, e às vezes eu já vi muita gente citando, olha, e recentemente no Instagram, essa semana, eu vi um post, né, em que uma página que eu gosto muito no Instagram postou uma frase de Agostinho falando que nós deveríamos rejeitar qualquer um deles, inclusive, né, dos doutores da igreja, que pretendesse ensinar algo que fosse fora das escrituras. E aí alguém comentou, olha, mas Agostinho falou que ele só conheceu o evangelho graças à igreja católica. E esse termo católica, né, quer dizer, especialmente, e até nosso credo apostólico tem, né, creio na Santa Igreja Católica. A igreja católica, o termo católico quer dizer universal, ok? Então, é basicamente um católico apostólico, todos nós somos crentes reformados, né? Porque a catolicidade diz respeito à universalidade dos crentes. Óbvio que é totalmente diferente da católica apostólica romana, entendeu? Que você tem hoje. E aí ele fala aqui também, né, sobre a Santa Católica, isto é universal, a igreja que é a totalidade dos predestinados, enfim. Ele vai fazer aqui uma diferenciação que eu já tratei aqui no canal sobre a questão da igreja visível e igreja invisível. A igreja militante e a triunfante. Então, eu sugiro que você assista aqui o vídeo que eu falo sobre a igreja, né? A igreja porque o que é a igreja e por que você precisa dela. Nesse vídeo eu deixo bem detalhado essas diferenciações. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é o que ele fala sobre a doutrina da aliança, que é algo muito presente no meu reformado, né? Porque ele fala que a igreja, que isso é muito interessante pra gente, porque a gente às vezes fica com a ideia de que toda a história, na verdade, começou ou na Reforma, ou começou com o Novo Testamento. Mas se você for olhar, o Senhor é um Deus de promessa, e Cristo, ele é o principal. Cristo é, de fato, aquele, como a Bíblia diz, que por meio do qual todas as coisas foram criadas, né? Tudo para ele, né? Por ele, por meio dele. Então, Cristo está em toda a Escritura, né? Então, a igreja aqui o John Ross fala, né? A igreja que gerou Abel, Enoque, Noé e Abraão também gerou Moisés e mais tarde os profetas, antes do advento do Senhor, e ela, que o gerou, também gerou os apóstolos e nossos mártires e todos os bons cristãos, pois ela deu à luz todos os que nasceram e viveram em períodos diferentes, mas todos foram incluídos na companhia de um só povo. Veja assim, que maravilha! Veja o quanto você lendo isso, você consegue entender um pertencimento, né, do cristão como parte desse corpo místico que é a Igreja de Cristo, que é assim uma igreja geracional, porque a gente vê aqui desde Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, os profetas, os apóstolos, né, todos os crentes que nascem, tem a igreja como mãe, como já falamos aqui nesse canal também. E isso é maravilhoso, né? Basicamente é a questão da aliança, né? Que é a espinha dorsal de toda a escritura. Deus é um Deus de aliança, de pacto. Outro trecho que eu quero trazer aqui com vocês e discutir com vocês, que o John Ross fala, ele fala assim uma coisa muito interessante sobre a Trindade, né? Porque, digamos, entendamos, né? Ele está fazendo aqui sempre o contraponto com digamos, com o entendimento que se tinha na época, né? No século XV em que ele vivia. Então, ele fala assim, que uma vez reconhecida a Trindade, é apropriado que se tenha a igreja como o templo em que ela habita. E por que ele quis deixar esse enfoque na questão de que a igreja seria o templo em que a Trindade habita? Porque a crença católica romana diz que Maria é a morada da Trindade. Então, se a gente olhar lá os cantos, né, do início de Adão São Vítor, ele fala, tem um verso de um canto em que ele diz que salve mãe da piedade e de toda a Trindade, mãe de toda a Trindade. Triclínio excelente.
Então, assim, para eles, assim como a igreja é a noiva de Cristo, Maria também foi representada como a noiva do Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo. Então, Afonso de Ligório, e aqui eu estou lendo a nota da própria edição, né? Afonso de Ligório deleita-se em representá-la, como por exemplo, na oração: Eu te agradeço, ó Espírito Eterno, pelo amor dado a Maria, tua esposa. E o Papa Pio X falou, abre aspas, de sua plena confiança na Virgem Imaculada, filha de nosso Pai, mãe do Verbo e esposa do Espírito Santo. Então veja, né, que a crença católica romana coloca Maria como a mãe, né, da Trindade, a esposa do Santo Espírito. E por isso ele faz essa distinção aqui. Olha, não, a igreja é o local em que a Trindade habita, né? Outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre Cristo ser o único cabeça da igreja. Então, ele fala aqui que nenhum dos apóstolos jamais ousou afirmar que era o cabeça ou o noivo da igreja. E esse eu acredito que dessa parte, falando sobre Cristo como cabeça, o fundamento da fé e Cristo como a rocha, é assim o ponto mais importante dessa primeira parte aqui da resenha. É o ponto assim, é o apogeu aqui do livro, até essa primeira parte. E ele traz uma explicação muito assim, detalhada, sabe, sobre esse texto. Porque esse é um texto, assim, complexo, né? Então, eu lembro que eu passei um bom tempo me debruçando sobre esse texto e lendo, para que eu realmente, rogando ao Senhor que me instruísse em toda a verdade, para que eu realmente tivesse um entendimento, né, sobre esse texto. E esse texto, ele não pode ser... E esse texto que eu estou falando é o que diz, né? Em que a confissão de Pedro, em que ele diz que tu és Cristo, Filho do Deus vivo, e depois Jesus disse que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Sobre esse texto de Mateus 18, eu vou passar especificamente a referência aqui para vocês. Mateus 16, perdão. Mateus 16, 16 a 18. É porque Mateus 18 depois traz uma ratificação de um assunto que tem em Mateus 16. Depois a gente conversa. Mas então, esse texto, ele é um texto que ele deve ser lido, também considerando todo o aparato que se tem, né? Toda a sistematização que se tem da Bíblia sobre esse assunto. Porque é um versículo que ele é utilizado forçosamente hoje. Né? Hoje não, há muito tempo. Pelos romanistas, né? Para se fundamentar o papado. Então, por isso que eu acredito que ele seja um versículo muito, muito profundo. Seja um assunto muito complexo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque até hoje, esse livro me trouxe, assim, uma exposição extremamente satisfatória sobre o assunto. Então, eu quero dividir com vocês. O John Huss fala: a fé que é proferida nas palavras tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, deve-se notar que a fé é tomada ora como ato de crer naquilo que acreditamos, ora como estado interior ou disposição de crer pelo qual cremos, ora como a verdade que cremos. Que foi a introdução que ele deu. Aí ele fala depois: é claro que, e aqui umas páginas depois, né? É claro qual fé é o fundamento da igreja. A fé com a qual a igreja é construída sobre a rocha, Jesus Cristo, pois por ela que a igreja confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Pois Pedro falou por todos os fiéis quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós sabemos aqui qual é o fundamento, qual é a fé, né, que fundamenta a igreja, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. É a confissão que Pedro fez da divindade do Senhor Jesus Cristo. E agora a igreja fundada sobre a rocha, que é Cristo. Aqui ele vem trazer a explicação detalhada que eu falei para vocês. Então, Mateus 16, 18, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala: para entender a palavra do Senhor, deve-se notar que o fundamento da igreja, pelo qual ela é edificada, é abordado na palavra edificarei.
e o fundamento sobre o qual é lançada é referido nas palavras sobre esta pedra. E o fundamento com o qual a igreja é edificada é dito nestas palavras: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a igreja é edificada em Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Assim, Cristo é o fundamento pelo qual e em quem primeiro a Santa Igreja Católica é fundada. E a fé é o fundamento com o qual ela é edificada. Então, Cristo é o fundamento onde a igreja é fundada, e a fé é onde a igreja é edificada. Aquela fé que Pedro decretou quando disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, a igreja é fundada em Cristo e a igreja é edificada na fé em Cristo, que foi a fé que Pedro professou. 1 Coríntios 3,11 diz que porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 10,4 ainda diz que essa rocha era Cristo. Ou seja, a gente percebe aqui que a edificação do fundamento da igreja, se refere a Cristo. E a edificação da igreja se refere à fé que Pedro teve ao professar e ao confessar quem? Jesus Cristo, que é a rocha. Por isso que a Bíblia depois faz várias menções sobre Jesus como a rocha, como fundamento. Né? O próprio Pedro depois, lá em 1 Pedro, capítulo 2, fala sobre Cristo como a rocha e que nós, estando em Cristo, somos como pedras vivas. Né? Nós partilhando dessa confissão, dessa fé edificante em Cristo Jesus. E aqui também diz que em 1 Coríntios 3, 6, 7 e 10, 11, diz que, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Cristo Jesus, Jesus Cristo. E aí ele traz uma menção de Agostinho de Hipona, né, conhecido como Santo Agostinho, em que Agostinho diz em seus sermões sobre as palavras do Senhor, e aqui são palavras do Agostinho de Hipona, ok? Nosso Senhor Jesus Cristo assim falou a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra que tu confessaste, sobre esta rocha que tu reconheceste, quando disseste: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja, e eu te edificarei sobre mim mesmo, não sobre ti. Isso aqui é Agostinho falando, né? Fazendo a interpretação do texto bíblico. Pois, desejando que os homens fossem edificados sobre os homens, eles estavam dizendo: Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas. Cefas é Pedro. Ou seja, Pedro. E outros que não desejavam ser edificados sobre Pedro, Petrum, mas sobre a rocha, Petram, e aqui ele faz a definição, a distinção etimológica da palavra, que tem assim sido alvo de toda essa aplicação forçosa que se fazem desse versículo. Disseram: Eu sou de Cristo, que é aquele versículo que a gente já conhece, né? Que geralmente os pastores, quando vão pregar, falam. Ainda tinha aquele grupo mais espiritual que se dizia: Eu sou de Cristo, né? Que nem convivia muito com os outros. Porque a igreja, nesse contexto aqui, estava dividida, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e esses espirituais, eu sou de Cristo. Então, enfim, aqui ele está falando especificamente desse versículo, né? De que Paulo está exortando os irmãos à unidade. E aqui eu vou continuar a leitura ainda, ele ainda falando de Agostinho de Hipona, né? Em sua homilia de João. Então ele diz ainda: Pedro, o apóstolo, por causa da importância de seu apostolado, tinha uma personalidade simbólica e representativa, pois o que era como indivíduo era por natureza ser um homem, pela graça um cristão, e por uma graça mais abundante era o mesmo apóstolo principal. Mas quando lhe foi dito: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus, ele representou a Igreja Universal, que neste mundo é abalada por diversas tentações, assim como por tempestades, por inundações. Mas ainda assim não cai, porque é fundada sobre a rocha, a palavra da qual Pedro obteve o seu nome. Pois a rocha, Petra, não vem de Pedro, Petrus, mas Pedro vem da rocha, que é Cristo. Assim como a palavra Cristo não é derivada de cristão, mas cristão vem de Cristo. E isso são palavras de Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Pois o Senhor disse: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque Pedro havia dito antes: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha que confessou, ele disse:
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, pois Cristo era a pedra. Portanto, a igreja fundada em Cristo recebeu dele as chaves do reino dos céus, na pessoa de Pedro, ou seja, o poder de ligar e desligar os pecados. Pois o que a igreja é essencialmente em Cristo, Pedro é simbolicamente. E aqui ele continua falando, né, sobre a representação, enfim. E aqui é interessante pontuar o que eu havia falado anteriormente, né, de Mateus 18, que ratifica uma ideia de Mateus 16. Que ele fala aqui, né, que a igreja recebeu as chaves do reino, ou seja, é a igreja, não é Pedro especificamente, a pessoa de Pedro, que tem a chave. Porque existe primeiro essa entrega, né, que se dá a Pedro também como representante dos apóstolos. Mas a gente vai ver depois lá em Mateus 18 que existe novamente essa ratificação da questão das chaves para todos os discípulos. E mais depois também na Bíblia, o testemunho bíblico, em um momento em que o Senhor está exortando, se eu não me engano, são os fariseus, o Senhor Jesus fala, né, de que eles estavam impedindo a chave, eu não vou lembrar agora exatamente ipsiliter, mas o Senhor faz uma colocação que nos mostra que, pelos fariseus não estarem pregando a verdade escriturística, eles estavam meio que impedindo, né, a entrada, a chave, enfim, o acesso, né, ao céu, digamos assim. Então, assim, o testemunho bíblico é de que essas chaves do céu são a pregação da sã doutrina, é a guarda da sã doutrina e a transmissão da verdade evangelística. E isso não foi dado exclusivamente a Pedro. E Mateus 18 é uma prova disso, né? Isso foi dado à igreja. Depois foi dado aos discípulos como representação da igreja de Cristo. Então, a igreja, de certa forma, ao exercer a disciplina eclesiástica, né, da excomunhão, da disciplina, ela exerce essa chave, né? Ela está em posse dessa chave. Então aqui ele continua falando que Cristo é o fundamento e a rocha sobre a qual a igreja é edificada. E aqui o apóstolo Pedro, lembra que eu falei para vocês que Pedro depois lá em 1 Pedro capítulo 2 vai falar sobre isso? Aqui está o trecho. Pedro falando: a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E aqui também as escrituras também declaram, né? Eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa. Isso está em 1 Pedro 2 também, capítulo 2. E Paulo ainda diz em Romanos 9, 31 a 33, eles tropeçam na pedra de tropeço, como está escrito, uma rocha, falando do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como eu já havia dito, o testemunho assim, geral das Sagradas Escrituras aponta para Cristo como a rocha, como fundamento da igreja. Continuando aqui, passando para um próximo ponto, e a gente já está aqui quase chegando ao fim, né, dessa exposição. Imagine que, olha, o vídeo já está em 23 minutos e é só a primeira parte do livro. Então, realmente, ainda que eu quisesse gravar em um vídeo só, não ficaria muito viável. Tendo visto que a proposta desse canal até então é que os vídeos não ultrapassem muito 20 minutos. Esse já ultrapassou. Mas sigamos, estamos próximos do fim. E aqui eu vou ler também um outro trecho aqui de John Huss fala, né, que é evidente que seria de extrema arrogância arrogância e loucura para qualquer homem, exceto Cristo, chamar a si mesmo de cabeça e noivo da Santa Igreja Católica. Aqui é um desenvolvimento, né, da ideia de um Papa, né, de Pedro como a pessoa em que a igreja foi edificada. É também a questão de que Pedro seria a cabeça, né, da igreja, e que ele contradiz isso, né? Diz que inclusive seria loucura, né, acreditar nisso, que exceto Cristo, né, poderia ser o cabeça e o noivo, né, da igreja. E aí, outro texto aqui muito, muito interessante sobre as chaves ainda, é que ele diz, o John Huss diz, toda a igreja composta de suas partes individuais possui as chaves na medida em que são adequadas para tal. No entanto, essas chaves não são coisas materiais, mas são poder espiritual e familiaridade com o conhecimento evangélico. O que eu já disse para vocês, a transmissão da verdade escriturística, da verdade do evangelho. Trazendo aqui um outro ponto em que ele diz no capítulo 12 que Cristo, e aqui já estamos chegando ao final da nossa exposição
na metade do livro. Aqui, enfim, vocês podem perceber que eu estou trazendo pontos que eu selecionei aqui, que eu considero, assim, de maior evidência, mas, obviamente, que esses pontos não abarcam a profundidade de tudo isso, né? Então, o objetivo desses vídeos, desse e do próximo que sairá na semana que vem, é, de fato, recomendar a leitura para vocês, para que vocês façam e com seus próprios olhos verifiquem tudo que eu estou falando. Inclusive, vocês vão verificar o que eu falei no início do vídeo, que ainda existem algumas coisas da concepção dele que ainda tem muito do pensamento católico medieval, né? A começar pela questão do purgatório, vocês vão observar isso. E aqui ele diz que está sujeito ao... Pronto, aqui, olha só. Aí ele traz aqui um trecho da bula do Papa Bonifácio VIII, em que o Papa Bonifácio diz que estar sujeito ao Pontífice Romano é necessário para a salvação de todo ser humano. E aí ele contra-argumenta isso, falando que o único que é de fato necessário para a salvação do ser humano não é nem o Papa, mas sim o Senhor Jesus Cristo, né? E ele fez isso, né? Arrogou para si esses méritos quando ele morreu uma única só vez naquela cruz, né? Aquele sofrimento vicário. E aí ele também traz o exemplo do Papa Clemente, que estendeu sua autoridade longe demais. E aqui é o capítulo em que ele fala que Cristo é o verdadeiro Papa, né? Ele utiliza a expressão para poder fazer uma crítica. Que Cristo é o verdadeiro Papa de quem depende a salvação. E aqui ele vai trazer vários casos em que os papas, eles, né, excedem o que se esperaria de uma função primária, de um bispo, né, de alguém que deveria pastorear. E ele trouxe a questão do Bonifácio, ele também traz a questão do Papa Clemente, que estendeu sua autoridade longe demais quando, em sua bula, Os Anjos do Paraíso, ordenou aos anjos que conduzissem às alegrias eternas a alma de alguém que tinha morrido em uma jornada a Roma para garantir a indulgência e para ser absolvido do purgatório, pois esse Papa desejava que, ao seu comando, os anjos celestiais dobrassem seus joelhos. E ele acrescentou, abre aspas, desejamos que a dor do inferno não seja infligida a essa alma em grau nenhum. Então ele ordenou que o poder, ou os joelhos dos espíritos do inferno, também se curvassem a seu comando. Aqui acho que não precisa nem de legenda, né, explicar, ou de um comentário. Ele também traz a informação de que o Papa Inocêncio III acrescentou também outros títulos, né, papais, como o Vigário de Deus, o Papa. Então ele traz aqui, nesse capítulo, né, algumas informações, por exemplo, ele faz a crítica, né, como posso falar, da Joana. Ele traz até aqui como seria a nomenclatura feminina para Papa. Papisa. Ele fala no início do livro também, depois ele retoma aqui no capítulo, que a igreja, defendendo que a igreja não é inerrante, né, a figura de um Papa, aqui contrapondo a questão da inerrância, porque a igreja já teve, inclusive, Joana, uma papisa, uma mulher, né? E assim, ele traz isso de exemplo, mas se a gente for buscar na história, a gente vai ver vários momentos em que, inclusive, tinham 2 papas reivindicando, né, o papado na igreja. Enfim, eu quero agora finalizar esse vídeo com uma frase que eu achei que, assim, foi a frase mais bonita de toda essa primeira metade aqui do livro todo. Foi a frase... Na verdade, eu acho que são 2 frases que eu vou trazer para vocês. São 2 frases. Uma frase fala sobre a beleza do sacramento da ceia, né? Em que ele diz que ele, que é Jesus, está presente pela graça, dando seu corpo à igreja para ser ceado de forma sacramental e espiritual. E aqui eu quero falar disso e abrir um adendo de que é futuramente até um tema que eu quero trazer aqui para o canal, que é sobre o sacramento da ceia, né? A presença real e espiritual do Senhor Jesus Cristo no sacramento. É um tema, assim, muito importante, porque a ceia ela não é só um memorial. O pão e o vinho são símbolos representativos de uma verdade, o fato de que o cristão se alimenta verdadeiramente do sangue e do corpo de Cristo através da ação, operação do Santo Espírito. Ou seja, é uma alimentação real
porém espiritual. E esse porém não como um demérito, mas ela é espiritual. Afinal, o Espírito é Deus, né? E é a ação do Espírito. Mas aqui esse adendo que eu quero dizer que é um tema que eu quero muito trazer aqui para o canal, porque realmente é muito importante. Mas voltando, eu quero finalizar com essa frase que para mim é a espinha dorsal da justificativa do porquê houve uma necessidade da reforma cristã naquele período. Nesse período em que o John Huss também faz a crítica, e no período em que Lutero e Calvino, né, viveram, e do porquê também nós devemos vigiar em toda a história da igreja, né? Porque um dos lemas da igreja é que a igreja reformada sempre se reformando. No sentido de que sempre criando doutrina nova? Não. Mas no sentido de que sempre devemos vigiar para que nós não tomemos caminhos que se distanciem da sagrada verdade, da verdade escriturística de Cristo, né? Que é a verdade. Então, eu quero ler para vocês essa frase em que o John Huss diz, que os fiéis não devem, portanto, pensar que uma coisa é verdadeira porque assim sentem, a menos que por outros autores da Escritura, ou por razões canônicas ou prováveis, eles provem que esses pontos não se desviam da verdade. E aqui está o cerne de tudo. O que estava acontecendo naquela época na igreja, que fez com que John Huss se levantassem vários outros homens, e até mesmo antes disso, na época dos valdenses, enfim. O que estava acontecendo? Os homens, os fiéis, estavam pensando, acreditando e compreendendo coisas como verdade, porque pessoas de autoridade falavam, mas sem considerar que muitas daquelas coisas não eram, não faziam assim, não reverberavam as verdades das Sagradas Escrituras. As razões canônicas, a sistemática da Sagrada Escritura. Então não adianta pegar um versículo só como tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e usar aquilo forçosamente a ponto de querer legitimar um papado, por exemplo. Sendo que, como a gente tratou nesse vídeo, toda a verdade sistemática aponta para uma outra rocha fundamento da igreja. Aponta como Pedro não reivindicando a supremacia hierárquica e tendo comportamentos completamente diversos do que nós temos hoje, ou que tivemos no papado ao longo da história. Então, eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo, que sim, até o momento é o maior vídeo do canal. E veja que nós só tratamos de alguns pontos da metade do livro. E eu, sinceramente, espero você num próximo vídeo e na semana que vem para a gente continuar falando sobre a igreja do John Huss. Então, até lá!